Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Este é mais um vídeo da série do projeto de almoxarifado que nós estamos criando com o VBA Excel e banco de dados Access. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como garantir que todos os campos estejam preenchidos antes de ir para o banco de dados. Pois se eu não preencher corretamente todos os campos, vai gerar um erro no meu cadastro e eu quero evitar esse problema. Aqui, se eu não digitar nenhuma informação em nenhum campo e tentar cadastrar o produto, vai aparecer uma mensagem para o usuário para preencher todos os campos obrigatórios. E também vai identificar aqui em vermelho, aqui pode ser qualquer cor, mas aqui vai identificar em vermelho os campos que precisam ser preenchidos, que eu identifiquei como obrigatório. Se eu digitar aqui o código, por exemplo, e tentar cadastrar, vai aparecer a mensagem novamente e identificar quais são os campos que o usuário precisa cadastrar. Dessa forma, nós conseguimos evitar que alguma informação esteja vazia no banco de dados e possa causar algum transtorno para nós na hora de consultar esses produtos. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês como fazer essa configuração. Então aqui no nosso projeto do VBA, nós vamos trabalhar aqui novamente no nosso formulário F_Produto, na onde nós fazemos os cadastros dos materiais. Aqui dentro do botão cadastrar, nós já fizemos esse comando, né? Nós já preenchemos esse código lá nas primeiras aulas. Então aqui já está fazendo o cadastro no banco de dados e também, né, aparecendo a mensagem para o usuário dizendo que foi concluído com sucesso. Aqui em cima nós já temos um código especificando aqui, se nós tentar cadastrar um item que já existe no banco de dados, ele vai aparecer uma mensagem dizendo que o código do produto já está cadastrado. E aí um exit sub para evitar que o código continue e faça o cadastro. Então nós já temos aqui um bloqueio. Agora eu vou mostrar como fazer o bloqueio para evitar campos nulos ou em branco, né, não preenchido, antes de cadastrar no banco de dados. Aqui, pessoal, é muito simples. Eu vou copiar aqui do projeto existente, do projeto original, na verdade. Eu vou colar aqui o código e, na verdade, esse código aqui é o que vai fazer com que o usuário, quando clicar no botão, ele vai identificar os campos vazios e dizer ao usuário quais são os campos que falta preencher. Então, eu vou explicar aqui rapidamente. Eu coloquei um comentário aqui dizendo que são os campos obrigatórios. E você pode sempre copiar esse código aqui inteiro e colar em qualquer projeto. Ele vai funcionar perfeitamente. Porque aqui nós temos uma condição. Aqui nós temos o if f_cadastro. Aqui nós fechamos o end with. Nós temos um for each. E aqui embaixo nós temos o next. Então, nesse bloco aqui, eu vou explicar para vocês o que cada coisa faz. Aqui nós temos para cada controle dentro do nosso formulário, ele vai verificar aqui, ó, se o campo lá do nosso formulário for um text box ou combo box, que são as duas opções que é a caixa de seleção, ele vai verificar se no nosso controle aqui no nosso comando, no campo tag, está escrito aqui obrigatório. Eu vou mostrar para vocês aonde que fica esse campo para vocês preencherem dizendo se é obrigatório ou não. E aqui, né, ele vai verificar se tem o campo vazio. Então, se for obrigatório e o campo estiver vazio, ele vai pintar aqui, né, um back color. Essa cor aqui é aquela cor que eu comentei que é a cor vermelha. Aqui nós podemos colocar qualquer cor. Se você quiser mudar para laranja, um vermelho mais escuro, aí fica a critério de vocês. Então aqui nós alteramos a cor. Aqui nós alteramos a cor de fundo. Aqui ele vai contar na nossa variável i, vai ser i mais 1. Então, se passar por aqui, e o nosso i for maior do que zero, né? Aqui no final eu vejo e faço essa observação. Então, ele passa por dentro do if, adiciona a quantidade 1 na nossa variável i, e segue aqui nesse loop até ele passar por todos os comandos. Por isso que o for each ele vai fazer esse loop aqui em todos os campos do nosso formulário, que seja text box ou combo box. Então ele faz essa leitura. Se tiver algum campo vazio, ele vai passar por aqui e vai adicionar um valor aqui na nossa variável i. E quando ele fizer toda essa varredura aqui, ele vai vir para a próxima etapa, que é verificar se a variável i é maior que zero. O que isso significa? Se for maior que zero, significa que ele passou por aqui e existe campo em branco. Então, ele vai preencher aqui uma mensagem, na verdade, vai aparecer uma mensagem ao usuário dizendo para preencher os campos obrigatórios. E aqui eu concatenei com o VB exclamation para ficar aquele ícone de alerta e um exit sub para fechar. Então, pessoal, aqui sempre vai utilizar esse mesmo código, tá? Então, por que eu copiei e colei aqui? Não vale a pena você escrever esse código do zero todas as vezes. Você entendendo o contexto que eu passei aqui, você vai copiar esse comando inteiro, vai jogar lá logo no comecinho do seu botão e
quando o usuário clicar lá, ele vai passar por aqui e vai fazer essa identificação. Como que nós configuramos os campos, né? Para falar assim, ó, esse campo é obrigatório e esse não. Aqui no nosso F-produto, que é o nosso formulário de cadastro, dentro de cada campo desse daqui, aqui embaixo nas nossas opções, nós temos o campo aqui, ó, tag. É aqui que nós vamos colocar, no caso aqui eu defini como obrigatório, mas esse texto pode ser alterado, só que aí você altera no código também. Mas aqui eu já faço padrão, isso aqui em todos os meus projetos. Eu coloco aqui obrigatório, automaticamente naquele código vai funcionar perfeitamente. Veja que o ID do produto, ele não tem o campo obrigatório, porque esse ID ele é gerado somente quando você cadastra o item. Aí ele vai gerar um ID automático lá no banco de dados. Esse campo ID ele vai ser usado quando nós exibir essa tela através do nosso formulário que nós fizemos do Listbox da última aula. Quando nós carregar esse formulário e for alterar o cadastro, aí sim vai aparecer o ID aqui do produto. Então, se você perceber, todos os campos aqui, ó, ele está com a tag dizendo que é obrigatório. Veja. Aqui o campo observação, ele não possui a tag como obrigatório. Então, esse campo, se o usuário não preencher, não tem problema, ele vai ficar vazio no banco de dados. Porque essa observação, se a pessoa não cadastrar, não quiser cadastrar, quiser apenas a descrição, não vai ter problema. Se você quer que esse campo seja obrigatório também, basta colocar aqui a palavra obrigatório, conforme está lá no nosso código. Feito isso, como o nosso projeto aqui já está bem avançado, eu vou testar lá agora na prática no nosso formulário. Vamos fazer o login aqui. Aqui nós vamos tentar cadastrar o material. Eu deixei alguns materiais prontos aqui para mim copiar e colar. Então, eu vou preencher aqui um código do produto, a descrição e assim por diante. Categoria aqui eu vou colocar ferramenta. Estoque mínimo eu vou colocar 5, estoque máximo eu vou colocar 10. O custo desse material eu vou colocar um valor simbólico aqui, R$ 3,50. Aqui a localização eu vou colocar na prateleira Q2. Se o item é controlado, eu vou configurar isso aqui agora com vocês para já ficar pronto aqui. E vou tentar cadastrar. Aqui, por favor, preencher os campos obrigatórios. Veja que o item controlado, ele está falando que é um item obrigatório. Só que aqui eu não estou conseguindo digitar porque o nosso combo box aqui, ele é para você selecionar sim ou não. Então aqui ele preencheu como vermelho, só que aqui eu não vou conseguir dar sequência porque eu não consigo preencher. Então eu vou ter que fechar e configurar esse campo aí. Aqui eu também já vou colocar o botão de sair. E aqui no nosso F-menu, o botão de sair, eu também vou colocar aqui para fechar. Vamos voltar aqui no nosso produto. Aqui no nosso campo controlado, eu quero colocar aqui a opção, né, uma opção para o usuário selecionar se é sim ou não. Somente isso. Então, vai ser um combo box, como vocês estão vendo aqui. Então, eu vou dar 2 cliques. E aqui eu vou mudar aqui para quando eu entrar nesse combo box, quando eu selecionar ele, eu vou executar o código. Posso apagar aqui em cima. Nós vamos adicionar aqui um if f_produto ponto txt ativo, que é o nome do nosso campo. E vamos fechar o end if. Por que eu vou fazer isso aqui? Para facilitar aqui na hora de eu digitar aqui as informações no nosso código. Isso facilita bastante. Então, em vez de eu digitar fproduto.txt ativo, eu vou apenas colocar aqui ponto .add item. E aqui eu vou adicionar o item que eu quero. Ponto .add item. E vou colocar aqui sim. E na linha de baixo, vou colocar não. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Eu vou clicar sim. Ele vai aparecer aqui, ó, sim ou não. Então, agora, quando eu entro de novo aqui, ó, ele vai duplicar aqui a informação. Então, toda vez que eu sair e entrar, ele está duplicando. Ó. Vamos corrigir isso daí. Vou dar 2 cliques aqui. E agora, quando eu entrar dentro do nosso txt ativo, eu preciso limpar essas informações. Então, eu vou dar um ponto clear e aí sim eu adiciono as informações. Se você não quiser que apareça aquela opção em branco, você pode apenas deixar aqui o sim e não aqui no código. E agora vamos testar novamente. Agora ele ficou sim e não. Eu vou sair, clicar de novo. Ele continua sim e não. Então veja que agora já está funcionando. Então agora nós conseguimos fazer o nosso cadastro. Vamos fazer o nosso cadastro agora. Eu vou colocar aqui novamente a informação dos materiais. Aqui agora eu tenho a opção de selecionar sim ou não. Vou colocar que vai ser um item controlado. A observação eu vou deixar em branco. Vou clicar em cadastrar. Ele cadastrou. Se eu tentar cadastrar novamente,
ele vai falar que o produto já está cadastrado. Eu vou colocar um outro código aqui agora. Vou clicar em cadastrar. E aí ele fez o cadastro. Vamos colocar mais alguns itens aqui? Pronto, eu já cadastrei alguns itens aqui. Vou fechar a nossa tela de cadastro e vou aqui no nosso estoque. Aqui ele vai carregar as informações. Veja que agora os nossos itens já estão aparecendo aqui no nosso formulário de forma automática. Aqui no cadastro, ele já está vindo aqui, né, quantidade de estoque zero, porque eu fiz o cadastro agora. Então, nós vamos criar ainda a tela de entrada e saída de mercadoria, na onde vai fazer a movimentação aqui do nosso estoque. Então, todos eles entrou aqui como crítico, né? Então, nós precisamos aqui fazer a entrada dos dados, mas nós vamos fazer isso nas aulas futuras. Aqui eu vou clicar em atualizar. Agora, veja que o nosso estoque zerado já aumentou para 6, que foi os itens que nós cadastramos. Então, pessoal, é isso. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês como que faz esse bloqueio de forma automática. E conforme no decorrer das aulas, eu quero ver se vai ter algum erro, algumas coisas que nós vamos testar ao longo do curso aqui. E se aparecer alguma coisa, nós vamos corrigindo. Se você tiver alguma ideia, quiser deixar nos comentários alguns pontos que vocês identificaram aí, se vocês quiserem alguma melhoria, alguma sugestão, pode deixar nos comentários que eu mesmo vou responder a todos. E se você adquiriu a planilha e está acompanhando todas as aulas aqui, se você não estiver conseguindo ou gerou algum tipo de erro aí no seu código, pode entrar em contato comigo que eu vou estar sempre à disposição para ajudá-los. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.